no storyboard que a história começa a tomar forma, mesmo cheio de rabiscos e ideias que mudam o tempo todo. E o storyboard não é desenhar simplesmente qualquer enquadramento, é pensar como o público vai se sentir em cada momento da história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina e você está no Universo Projetado. Na saga de documentar o curta chamado Jornada, trago hoje a etapa do storyboard e animatic. E olha, na minha opinião, na parte criativa, foi uma das fases mais interessantes e, particularmente, uma das mais legais. Vou explicar para vocês a forma como eu entendi e como realizei esse processo, não visando apenas em deixar bonito, mas buscando a melhor forma de narrativa. De início eu comecei desenhando bem solto, mas para praticar mesmo, né, para ter uma noção de como que tem o ritmo das coisas, sem muita pretensão nesse primeiro passo. Depois eu comecei a fazer uma análise de similares, né? E eu percebi ali que a gente já vem, né, com uma noção de cinematografia apenas por assistir muitos filmes. Isso já começa a entrar na nossa mente e fixar. Inclusive, por isso eu achei que seria mais fácil de encaixar as partes e tudo mais. Só que transformar uma coisa que você vê muito, né, você acha que você entende só porque você vê muito, agora colocar em prática é outra coisa. Então, nesse primeiro passo, eu mergulhei um pouco na linguagem cinematográfica. Os planos, os movimentos e os ângulos de câmera. Muita gente foca na cor ou na estética quando se trata de emoção. Eu mesmo tinha esse tipo de pensamento. Mas depois de estudar, né, tanto pela parte de análises, quanto pesquisa em livros, e principalmente a prática, foi perceptível que o cinema é um conjunto de decisões que trabalham mutuamente. Não existe apenas um elemento que vai dar o tom da emoção, da sensação, mas um conjunto. Cada plano tem um propósito: guiar o olhar, criar emoção ou reforçar uma ideia. Por exemplo, o grande plano aberto pode transmitir liberdade e contexto maior para as ações e cenários, dependendo do tom da cena. O mesmo plano, em outro contexto, pode trazer a magnitude de uma guerra ao mostrar exércitos. E em outros, quando o personagem se encontra sozinho, na imensidão, pode parecer uma cena solitária. A câmera, ela ajuda na narrativa, sem precisar falar uma palavra. O movimento da câmera define o ritmo da emoção. Ele pode deixar tudo mais intenso ou mais calmo. O movimento valida o olhar do espectador. É como se ele também pudesse validar que há um mundo além do que é mostrado. A gente tem a sensação de que tudo aquilo existe. Não é um cenário feito para uma câmera específica. O cenário tem continuidade. E por fim, o ângulo da câmera também comunica o olhar. Ele consegue dar a sensação de conforto ou desconforto. Todas essas escolhas parecem simples, mas definem o tom da narrativa. Quando bem aplicadas, fazem o público aceitar o espaço fictício. E quando mal aplicadas, quebram completamente a imersão. Foi um estudo mais prático, como eu falei, mas não é apenas como um observador que, na primeira questão eu já consigo resolver os negócios. Para mim foi uma questão mais de analisar como foi, né, como que os diretores pensaram para aquelas cenas, pelo menos, né, em algumas ocasiões eu presumo que era daquela forma, e a partir disso, como que nas minhas cenas, quais os significados das minhas cenas, para eu colocar certos ângulos, certos movimentos e para que eu vou usar aquilo ali? Para construir o storyboard de jornada, eu estudei alguns curtas. No caso, eu analisei. Em Bom, por exemplo, eu percebi como que a diretora usa de composição mais aberta para reforçar a relação entre mãe e filho. Por parte técnica, os dois personagens têm estaturas bem diferentes, o que essa câmera favoreceria a narrativa, assim como também acontece nos próximos curtas que eu vou falar. Mas o que é interessante notar é que esse plano são usados mesmo sem a presença do bolinho da história, né, o filho. O que, na minha interpretação, enfatiza os amplos espaços de a solidão da mãe. Essa mesma ideia do plano aberto também acontece em Um Wild,
onde também traz todo esse contexto entre interação de personagens em plano aberto e planos ainda mais abertos quando se quer demonstrar a solidão do personagem. Outros planos muito usados aqui é o plano médio. E também é muito utilizado os jogos de ângulos. Parte deles se mantém no ângulo reto, ou seja, na linha dos olhos dos personagens. E também do espectador. Isso pode trazer tranquilidade ou, basicamente, simplificação. Já nos momentos de conflito, os ângulos se tornam mais instáveis, intensificando o desconforto emocional. Todos os curtas utilizam amplamente do plano aberto, justamente porque tratam de personagens em situações distintas dentro de um mesmo espaço narrativo. No entanto, Float, diferente de Bone, aposta com mais força em câmeras fechadas nos rostos dos personagens e em detalhes relacionados a eles, quase como um olhar íntimo. Os enquadramentos fechados acompanham o pai, reforçando sua ansiedade e vigilância constante. Em espaços públicos, a câmera já se torna mais rígida e controlada. No momento de aceitação, o enquadramento já se abre, não para o mundo, mas a relação entre pai e filho. Já em Kitbull, a emoção central é a vulnerabilidade e a empatia, um afeto inesperado. A câmera frequentemente se posiciona na altura dos animais, criando uma identificação imediata. Em Kitbull, majoritariamente, é usada uma câmera mais ampla, pelo que eu já falei aqui, mas também para deixar claro o espaço diferencial de personagens. O cachorro está aprisionado a um lugar muito limitado, enquanto o gato mostra o outro lado de viver na rua. Quando aparece algum close-up, carregam fragilidade dos personagens, de seus próprios medos, permitindo assim que o espectador se aproxime emocionalmente deles. Se eu quisesse, falaria por longos períodos aqui sobre esses curtas, mas seria desnecessário. Foi intenso esse estudo, especialmente pela pressão de estar fazendo o relatório e pelo curtíssimo tempo de realizar o curta. Fazer o quê, né? Faz parte do processo. Uma coisa que eu percebi é que a gente vai muito pelo, eu quero deixar a cena ali bonita, não sei o que, eu quero encher linguiça e tal. Quando eu comecei a fazer, eu percebi que não era bem por aí. Você tem que tomar decisões conscientes daquilo que você quer que a pessoa preste atenção. A câmera precisa ser os olhos da pessoa, sem ela perceber isso. Fiquei refletindo isso enquanto estudava o funcionamento da câmera. E tudo se volta à narrativa necessária da emoção específica em cada cena. Essas escolhas parecem ser simples, mas define bem o tom da narrativa. Porque a questão não era chamar atenção por, nossa, olha o movimento, olha aquele enquadramento e tal. Não, eu fiz o curta para contar uma história. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, de alguns trechos, de como que eu bolei a toda a parte visual e explicar um pouco ali da ideia de movimento, por que eu coloquei, por que eu deixei em plano aberto, ou por que eu deixei um plano mais fechado. Tudo isso com base naquilo que eu queria que as pessoas entendessem narrativamente sem elas perceberem. Queria usar da câmera uma ferramenta para ajudar a contar a história. Então, a primeira coisa que eu pensei bastante foi o impacto das primeiras imagens. O foco principal era apresentar o personagem, mostrar alguns gostos dele, sem precisar ficar falando. Eu acho que até eu já expliquei isso no roteiro. Por isso que nas primeiras cenas, o primeiro impacto é o foco na mochila. Pode ser um primeiro quadro que aparenta ser aleatório, mas conforme a história vai contando, tudo tem a ver com a mochila. Meu desejo era demonstrar ao público que eles deveriam prestar atenção na mochila. Então, o curta inicia com o foco nela e continua nela apesar da troca de câmera. Mesmo em movimento, a ideia era manter a atenção no objeto e só trocar quando o cenário daria dicas do que estaria acontecendo. Ou seja, o calendário mostrando a data do dia. Depois, um close-up e um traveling nos objetos de viagem na mesa, mostrando que é um planejamento relativamente grande. Isso tudo para dar dinâmica à narrativa visual. Focar nesses objetos antes de mostrar o personagem, para mim, era mais importante, né? E isso eu vi através do curta Bone, porque ele começa justamente assim, né? A personagem começa a fazer comida. E isso tem total importância dentro da narrativa. E a apresentação do personagem é justamente através daquilo que ele gosta, né? Então ele se revela em meio a mapas.
Então, outras partes do curta, eu mantive aquela ideia do que eu já falei aqui sobre os outros curtas, de trazer um plano mais aberto. Isso ia me ferrar um pouquinho lá na frente por conta da animação, né? Se a gente pega daqui pra cima, a animação é só daqui pra cima. Se a gente deixa um plano aberto, obviamente a gente vai ter que atuar ali no personagem. Isso dobra, triplica do trabalho. Mas a minha escolha foi essa, então eu arrisquei. Por mais que eu ia ter todo esse trabalho, eu mantive por ciência de que isso era importante. No meu entendimento, a estatura era um fator relevante, mas a teatralidade e a representação da dualidade entre a vontade, representada pela mochila, e o filhote era o ponto central. Para colocar tudo isso em cena, o uso do plano aberto se fez necessário. Outro pedaço importante é a cena em que os dois eles se olham pela primeira vez. E nessa cena a gente tem um ângulo invertido que pode causar um certo desconforto na tela, né, para a pessoa que está assistindo. Então, como era um desconforto do próprio personagem, esse teor, por mais simplório que fosse, é interessante você construir para que as pessoas elas possam ser guiadas através do olhar do diretor e do próprio personagem. O outro trecho muito importante, que é a passagem de tempo, eu construí através de um movimento, ou seja, de um plano sequência, né, se assim eu posso chamar. Antes mesmo de iniciar o plano sequência, algo que acabei esquecendo de comentar aí no vídeo, eu precisava introduzir um elemento que representasse uma mudança de pensamento dentro do curta. Na narrativa, 1 minuto antes, dentro da história, tinha feito com que o personagem deixasse um anúncio, uma placa, informando que havia um filhote perdido naquele local, na sua casa. Esta mesma placa, aqui nesse plano, depois de um start mental do personagem, passa a servir como o encosto da cadeira. Esse distanciamento do objeto inicial é justamente o que indica que algo realmente mudou. E com essa imagem é que inicia esse plano sequência. Foi colocado esse plano porque ele serviria muito bem para a gente refletir a passagem do tempo. Algo como se a pessoa que estivesse assistindo o curta-metragem, se ele desviasse ali a atenção por alguns segundos, já perderia uma cena específica do personagem, ele crescendo, se desenvolvendo, né? Essa cena também é importante porque mostra que tem ligação entre os personagens, que há um vínculo afetivo entre eles. E, obviamente, a mochila sempre está nas cenas, em todos os quadros, ela está inserida de algum modo. Então, essa era a minha dualidade que eu queria. Eu queria trazer eu vou aqui tornar a mochila quase como um terceiro personagem, porque ele é o que transforma o contexto inteiro da história. Então a gente traz a mochila sempre inserida no momento dos dois personagens. A minha intenção, né, como eu não tinha muitos recursos para fazer cenários e tudo mais, a minha dinâmica era de utilizar o máximo do espaço que eu tinha criado para contar uma narrativa de um crescimento, de um desenvolvimento entre personagens que mostre que eles sim se tornaram uma família. Então, como eu falei, era para trazer essa dinâmica de o tempo passa rápido. O movimento podia até ser lento, só que os acontecimentos na tela não deixavam que as pessoas elas percebessem o ritmo da câmera. O mais importante era aquilo que estava acontecendo através das lentes da câmera, e não o movimento em si. É um contexto de que a pessoa ela precisa estar inserida dentro daquele ambiente, mesmo sendo personagens em 3D, porque o que importa é a história. Os outros pedaços aqui eu acho que eu nem vou definir muito, porque são bastantes trechos. Outros trechos que, só pra finalizar, eu vou dar uma palhinha, é onde os conflitos se afloram, onde tem o clímax. Nesses momentos tive a preferência de dar mais angulação na câmera, e também com câmeras mais fechadas, dando o tom do drama. Diferente da amplitude do início, nesses trechos o personagem está com um sentimento abalado, então essa diferenciação foi importante, narrativamente. E, no final, a câmera se expande novamente, demonstrando a estabilização.
Então esses aqui eu acho que foram os principais trechos que foi mais elaborado e tudo mais. Não que os outros não tenham sido feitos, mas esses aqui em especial davam um tom, né, da narrativa. E provavelmente depois de todo esse processo e depois do curta que eu vou colocar aqui, eu vou falar um pouco com vocês sobre essa questão novamente da câmera, que hoje, né, agora eu tô gravando depois de fazer o curto, tem algumas coisas que eu poderia ter ajeitado, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas o todo, eu diria que eu fiquei contente, porque é a primeira produção que eu faço em 3D e que ficou bem contada, né, nas suas proporções de baixo orçamento, mas ficou bem contado. O meu storyboard, como vocês viram em alguns trechos, não tem tanto refino, porque não era necessário. Ele funcionou mais como uma experiência visual para que eu pudesse ter uma ideia de como seria a prática visual das câmeras. Por isso, não me preocupei com o acabamento mais detalhado. Partindo disso, é a hora de fazer o Animatic. Eu levei todos os desenhos para um editor. E o que é o Animatic? Algumas pessoas fazem, outras não. Eu decidi fazer. O Animatic é a etapa em que o filme começa a ganhar o ritmo e intenção. A partir do storyboard, os desenhos são organizados no tempo, com cortes, duração de planos e, muitas vezes, com som provisório. No meu caso, eu não fiz a parte sonora agora, por escolha individual. Particularmente, eu não sei dizer se isso foi bom ou não, mas pelo tempo que eu tinha, esse cálculo fez sentido para mim. Mas se fosse algum curta que tivesse falas, provavelmente eu teria feito as vozes antes. Mas como é um curta sem diálogos, para mim não foi um problema. E continuando, mais do que um movimento, o Animatic define o tempo emocional da narrativa, permitindo testar escolhas de câmera, pausas e transições antes da produção final. E foi aqui que eu aprendi realmente, né, o que significa na prática o ritmo, né, e o tempo no cinema. Porque quando você está fazendo uma produção, você tem ali mais ou menos uma ideia de um tempo imaginário. E quando você coloca na parte do storyboard, do Animatic, e depois passa para o layout, porque lá na frente do layout tem mais uma etapa de você analisar de novo o ritmo e tudo mais. Aí chega a animação de novo, né? Sempre é uma questão de você aprendendo o ritmo conforme as cenas vão passando em cada etapa. Então eu achei que essa fase seria uma das fases mais tranquilas, digamos assim, justamente por aquela questão de eu falar de que, não, eu assisto muito filme, eu já tenho uma noção do que eu vou fazer e tal, né, as câmeras, como é que funciona. Mas na prática, realmente, quando você quer contar uma história através do olhar da câmera, é um pouco diferente desse planejamento. E por conta disso também, eu achei uma das fases mais interessantes, mais legais de construir. Porque você não pensa simplesmente em jogar uma câmera lá porque vai ficar bonito. Não, pra mim não funcionou assim. Tem gente que faz, e às vezes dá certo. Mas pra mim, essa questão de você contar melhor, né, como que você quer que a pessoa veja aqueles personagens, é uma questão de você realmente sentar e tentar testar, e por aí vai. Foi um pouquinho demorado, mas foi legal. O storyboard e o Animatic, pra mim, foi um momento que realmente eu consegui enxergar como o curta ficaria. Porque apesar de eu escolher e na minha mente, né, ali ficar construindo como que seria a cena, é diferente de você colocar no papel e colocar pra rodar, pra você assistir. Porque antes ficava só no mundo da imaginação, das palavras. E aqui não, aqui começou a tomar forma. E nas próximas etapas, exclusivamente do layout, a gente começa a manipular mais essa questão, né, da câmera, do movimento. Realmente, né, como a gente planejou, a gente coloca em prática para ver se funciona bem. Porque sim, a gente pode ter novamente uma modificação. Essa é a graça do cinema também, a gente não fixa o negócio e não, é aquilo e acabou. Não, é uma base de testes. E eu quero mostrar para vocês melhor como aconteceu isso nas próximas etapas, nos próximos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo e quer acompanhar até o final, onde eu vou mostrar o curta-metragem, se inscreva, compartilhe e vejo vocês na próxima.